Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos iniciar mais uma escola dominical e o nosso tema hoje é praticando a sã doutrina. Praticando a sã doutrina, e o texto está baseado lá no livro de Tito. Abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo de número 15. Faremos essa leitura juntos. Vamos lá? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? É o texto que nós acabamos de ler no livro de Tito, capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo de número 15, para a nossa reflexão nesta manhã. Amém? Vamos ler, vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, te damos graças por esse dia, por esta manhã. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos ilumine na compreensão, ó Pai, na compreensão desse texto e também, ó Deus, na praticidade, na prática, ó Deus, de viver a tua palavra, ó Deus. Que possamos, ó Deus, conhecer, estudar a tua palavra, mas também, ó Deus, que possamos viver a tua palavra, ó Deus, para a tua honra e glória, ó Deus, e também, ó Deus, para a nossa felicidade. A nossa felicidade está, ó Deus, ligado à obediência ao Senhor. Quando nós não somos obedientes, nós padecemos em contrariar a tua palavra, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos sustente. Essa é a oração e a fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém, amados. Nosso tema desta manhã é a ética dos vários grupos, né? A ética dos vários grupos. Eu gostaria de iniciar
esse trecho aqui, lembrando um pouquinho do apóstolo Paulo, né? Paulo inicia o ensino ético dos diversos grupos da igreja com três contrastes. Três contrastes. Isso está lá em Tito 2, versículo 1. Vamos lá. Primeiro deles, observe. Tu, em contraste com os muitos falsos mestres. Tito 1,10. Segundo, fala o que convém em contraste com os pauradores frívolos ou faladores vazios. Tito, né? 1,10. E terceiro, sã doutrina em contraste com o falso ensino ou as fábulas humanas, ok? Mas o que é ou o que são, né? O que é a sã doutrina? Desculpa, o que é a sã doutrina? E agora nós vamos responder. Paulo ele mostra para nós que a palavra sã significa estar saudável e se aplica às pessoas doentes que foram curadas e ficaram totalmente saudáveis. Paulo usa esse adjetivo para a doutrina bíblica que a sã é sadia, ou seja, sã é sadia, em contraste com o ensino doentio dos falsos mestres. Então, trata-se do conteúdo da revelação escrita de Deus ou todo o desígnio de Deus, Atos 20 e 27. Ok? A sã doutrina ela deve ser crida e praticada, irmãos. Quando Paulo recomenda a Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, ele revela que há práticas decorrentes da doutrina que precisam ser ensinadas. Todo pastor é chamado por Deus para ensinar tanto a doutrina como a ética cristã. Por isso, Tito deve ensinar a ética cristã aos diversos grupos da igreja. Ok? Nós precisamos conhecer a doutrina bíblica para que não caiamos nas ciladas das heresias, ok? E ao mesmo tempo que nós conhecemos as doutrinas bíblicas, nós temos um padrão diferenciado de viver, que é viver segundo a prática da palavra de Deus, né? Então não é somente, irmãos, conhecer. Ter o conhecimento, reter, não adianta. Nós precisamos ter o conhecimento, viver esse conhecimento e ensinar, ou seja, multiplicar esse conhecimento bíblico para que outras pessoas possam viver também segundo a palavra de Deus. A ética dos vários grupos. É interessante que Tito começa dos mais velhos para os mais jovens. Isso reflete o princípio bíblico de que os mais experientes devem ser modelos para os mais novos. E é o que nós vamos começar aqui agora, né? Nós vamos começar falando sobre os homens idosos, que é o primeiro grupo. O primeiro grupo a ser orientado é o dos homens idosos ou as ovelhas de barba branca. Há 4 recomendações para este grupo. Primeira dela, que sejam temperantes, tá? Ou aquele que tem o controle próprio na satisfação dos seus desejos. Que eles sejam respeitáveis, significa solenes, sérios, dignos de respeito. Terceiro, prudentes, significa uma pessoa com bom senso, autocontrole e juízo nas atitudes. E por fim, sadios,
ou fortes, cheios de saúde, robustos na fé, amor e constância. Todo idoso deve ser forte nas três virtudes da maturidade cristã. A Bíblia ensina que é na idade avançada que o crente precisa de um grande auxílio de Deus. Ok? Então o apóstolo Paulo ele começa dos homens, né, dos mais velhos, dos homens idosos. Agora ele vai passar para as mulheres idosas, lá no versículo 3 do capítulo 2. E ele vai dizer assim: o segundo grupo é o das mulheres idosas. Precisamos registrar que foi o cristianismo que dignificou a mulher, dando-lhe uma posição de honra e respeito. 4 exigências às mulheres idosas. A primeira delas, sérias em seu proceder, como convém a uma mulher de Deus, vida em santidade. Então, a mulher de Deus, ela precisa ser uma mulher séria e ter uma vida de santidade. Ela não pode, né? Tem que ser não caluniadoras. Ela não pode ser uma mulher caluniadora ou não diabólicas. Não diabólicas. A calúnia é uma atividade do diabo, que é um especialista na arte de dividir e de separar. Nem escravas da bebida ou escravas do alcoolismo. O vinho deve ser usado com moderação ou mesmo evitado. Quarto, sejam mestras do bem ou capazes de dar bons conselhos. Aconselhar é uma arte sublime, aplicada a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Ok? Então nós iniciamos com os dois grupos mais velhos, o grupo dos homens idosos e o grupo das mulheres idosas. Agora nós vamos às mulheres jovens, né? As mulheres jovens baseadas ali no versículo 4 e no versículo 5. Aqui o alvo, então, são as mulheres novas e recém-casadas, e a elas são recomendadas 6 procedimentos. Primeiro, amarem ao marido e aos seus filhos. Amarem ao marido e aos seus filhos. Irmãos, esse tema ele é muito importante até o dia de hoje. Ele continua sendo importante porque ele fala ao coração do ser humano, ele fala ao coração do homem. Amarem ao marido, ou vice-versa, né? O marido amar a sua esposa, mas eu quero chamar a atenção para o casamento. Casamento que acaba com tanta facilidade, casamento que há uma união, um tipo de um test drive. A gente vai morar junto e depois a gente vai ver se a gente se bater o nosso jeito de ser, a gente se casa ou a gente fica junto. Não pode, amados, não pode. A Bíblia nos ensina a termos uma família legalizada, uma família com a bênção de Deus, marido amando a sua esposa amando o marido, ambos amando os seus filhos e seus filhos amando os seus pais. Nós precisamos preservar o conceito de família. Mas vamos voltar aqui às mulheres jovens, né? As recomendações. A segunda recomendação, serem sensatas ou moderadas. A terceira, honestas ou castas. Além da honestidade sexual, a integridade da pureza e coração. Boas donas de casa,
no lar judeu e cristão, as mulheres são responsáveis pelo trabalho do lar. Não se proíbe aqui que a mulher trabalhe fora de casa, mas que isso não prejudique o seu desempenho como esposa e como mãe. Bondosas ou praticantes de atos de bondade. No lar judeu, a mulher era responsável pela hospitalidade. Então, ela precisa ser uma pessoa bondosa, sujeitas ao marido ou que se submetam à liderança do seu esposo, como Cristo à igreja. Lá o texto de Efésios 5, 22. Sujeita ao seu marido, auxiliadora do seu marido, companheira do seu marido, aquela que senta com seu marido, que conversa, que discute, que reavalia o planejamento familiar, que reavalie junto com seu marido o crescimento espiritual da família, que sente com seu marido e faça planos ali para 5, 10 anos. Evidentemente que fazer o plano cabe ao homem, mas esse plano ele só se realiza com a bênção do Senhor, com o querer do Senhor, né? O objetivo de tal procedimento, irmãos, é para que a palavra de Deus não seja blasfemada ou para que as pessoas não falem mal das coisas sagradas, ok? Então nós precisamos ter esse cuidado. E o apóstolo então, ele cita esse ensinamento, esses procedimentos à mulher recém-casada, às mulheres jovens, mas também aos homens jovens. Vejamos lá no versículo 6. Para que os homens jovens, Paulo recomenda atitudes singulares, ok? Exercer autocontrole, ter a cabeça no lugar, ter toda a vida sob o controle da mente. Os homens jovens, eles são impulsivos e emotivos por natureza. Então, o apóstolo Paulo, ele está ali ensinando a esses jovens homens ou homens jovens a proceder com autocontrole, a ter a sua cabeça no lugar, a não perder a cabeça, né? Mas o texto ainda vai um pouco adiante, e o apóstolo Paulo agora ele vai falar, né? Vai falar com... Vamos lá agora, o próximo grupo é o grupo dos pastores. Pastor da igreja, versículo 7 e versículo 8. Ao jovem pastor Tito, 2 conselhos em 2 áreas importantes, ok? Ele deve ser um modelo de boa conduta. E segundo, no ensino doutrinário, deve agir com pureza de motivos, sem desejo de lucro e com pureza doutrinária. Também com dignidade, honestidade moral ou idoneidade, ok? E por fim, o ensino deve ser transmitido de forma saudável. Mas com qual objetivo o jovem pastor deve agir assim? Qual que é o objetivo? Sabe qual é o objetivo, irmãos? É para que o adversário não tenha motivo de acusá-lo e seja envergonhado. Então, o pastor deve ter essa conduta. E agora, por último, o último grupo é o grupo dos escravos e empregados. Como a ética vai trabalhar na vida dos escravos ou empregados? Versículo 9 e versículo 10. Vamos lá? Na igreja primitiva, os escravos se convertiam e os seus senhores continuavam pagãos. Paulo já tratou desse assunto em outras cartas, lá em Romanos 10, de 10 a 13, 1 Coríntios 7, de 20 a 22. Então, 2 conselhos agradem aos patrões
não os contradizendo, né? Dois conselhos: agradem aos patrões, não contradizendo, e lhes sejam fiéis, não roubando. Ok? Então foram dados esses dois conselhos: para agradar os patrões, não contradizendo-os, e para que fossem fiéis, sejam fiéis, não os roubando. E aí eu pergunto, né? Talvez você queira perguntar a mim, mas qual o objetivo? Sejam ornamento da doutrina de Deus. Dê testemunho da doutrina de Deus. Comportamento obediente do escravo cristão tornará a mensagem do Evangelho mais visível e mais atraente. A vida fala mais alto do que as palavras. Nós não somos escravos, mas nós somos trabalhadores, somos empregados. E às vezes nós precisamos engolir sapos. Devemos ser obedientes. Em algumas circunstâncias nós engolimos sapos. Quando nós, na realidade, temos a vontade de gritar, de espernear, de brigar, né, de bater, até mesmo talvez irado de falar um palavrão. Mas qual o testemunho que estaremos dando a respeito disso? O tempo, irmãos, o tempo é uma ferramenta de vida. Nós somos ligados ao tempo, né? Passado, presente e futuro. Deus, ele é atemporal, toda a eternidade lhe pertence. Mas quando a gente passa por uma situação de humilhação, quando a gente engole um sapo, quando a gente se contém, muitas vezes nós vamos ser analisados futuramente por aquele que provocou a nossa ira, por aquele que nos humilhou, por aquele que nos deixou irado. E ele vai parar e pensar: por que essa pessoa não revidou? Se fosse eu, teria brigado, mas por que ele não brigou? Então, o nosso testemunho de vida, ele fala mais alto, ele fala muito mais do que palavras. A vida fala mais alto do que as próprias palavras. Quantas pessoas batem o peito e dizem assim: eu sou crente, mas chega lá fora, no seu dia a dia, não dão testemunho de crente. E quantas pessoas nem abrem a boca em dizer que são crentes, mas você percebe pela sua atitude de vida. Não é nem pela vestimenta não, hein? Pela atitude de vida, pelo exemplo, pelo testemunho, pelo amor ao próximo, pelo seu amor a Deus. Então nós acabamos de encerrar aqui o primeiro tópico, a ética dos vários grupos, e nós vamos passar, né? Desculpa, ficou faltando aqui, agrada os patrões, eles sejam fiéis, que nós já falamos. E nós vamos passar para o grupo 2, a base da ética cristã, que está ali baseado nos versículos 11 ao versículo 15. Após exigir o comportamento ético conveniente de cada grupo da igreja, Paulo estabelece então a base ou o segredo para que possamos cumprir o dever cristão, a graça de Deus. Essa é a base, a graça de Deus. E lá no versículo 11, a graça de Deus é salvadora. E nós aprendemos então 3 lições aqui. Primeira delas, a graça é de Deus. A graça não é do homem, a graça não é de ninguém, a graça é de Deus. E a graça de Deus chama-se Jesus Cristo. Então, a graça é de Deus e somente Deus é gracioso e somente Ele é o Deus de toda a graça. A graça é eterna e já existia com Deus antes da fundação do mundo. Então, a graça de Deus se manifestou
de forma salvadora, não é? De forma salvadora em Jesus Cristo. A graça de Deus se manifestou de forma salvadora em Jesus Cristo. Ela foi revelada para trazer salvação ao perdido pecador. Irmãos, olha que interessante. Essa é a forma genuína de se pregar o Evangelho. Não é falar aos homens, Deus pode resolver seu problema, Deus pode trazer o seu carro de volta, Deus pode te deixar por patrão, Deus pode restituir a sua empresa, Deus pode trazer a sua esposa de volta. Tudo isso, eu acredito que possa acontecer sim, mas como consequência de buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Mas o que precisa ser anunciado é que a graça de Deus é salvadora. A graça é de Deus. A graça de Deus se manifestou de forma salvadora na pessoa de Jesus Cristo. A graça de Deus, a graça salvadora de Deus tornou-se pública a todos os homens ou para todas as classes de pessoas. O evangelho da graça salvadora, ele é proclamado a toda a criatura e a todas as nações da terra. A ética cristã, irmãos, deve ser praticada por todos aqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Deus. E pela graça podemos praticar os mandamentos de Deus. É maravilhoso, né? Não é gostoso a gente estudar sobre a graça, né? E aqui nós encontramos que a base da ética cristã é a graça de Deus, é a graça salvadora, é a graça que se manifestou por meio de Jesus Cristo. E que essa graça salvadora tornou-se pública a todas as classes, a homens, a mulheres, a brancos, a negros, amarelos. Não, Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Há ricos e há pobres, há letrados e iletrados. Deus ama os pecadores. Deus abomina o pecado. Deus nos aceita, nos recebe do jeito que nós somos. Mas Ele nos ama tanto, 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 que Ele não permite que fiquemos do mesmo modo. Ele nos transforma, nos restaura, Ele nos lava, nos purifica, remove os nossos pecados, nos enche com o seu Santo Espírito e restitui em nós o seu gozo, a alegria da salvação. Que Deus maravilhoso é esse! A graça de Deus, irmãos, ela é educadora. Versículo 12. Versículo 12. Mas a graça que salva é a mesma que educa. A palavra educar significa discipular, ensinar e instruir. Não é a educação que leva-nos a Deus, mas a graça de Deus que nos educa verdadeiramente. Dois aspectos na educação da graça. Negativamente, ajuda-nos a renunciar de uma vez por todas à impiedade e às paixões mundanas. Ok? Então, dois aspectos da educação da graça. Um aspecto negativo, né? Ajuda-nos a renunciar de uma vez por todas à impiedade e às paixões mundanas. E positivamente, vivamos neste presente século sobriamente,
Sabe o que é sobriamente? Consigo mesmo, sóbrio, com as suas reflexões, com as suas emoções, com os seus raciocínios, justamente com o próximo e piedosamente com Deus. A graça, então, ela nos ensina, ela mostra para nós, ela aponta para o nosso lado negativo e mostra para nós que a gente precisa renunciar às paixões, às impiedades, né? E que a gente precisa, de uma forma positiva, viver este presente século sóbrio, os pés no chão. Eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, desde agora até o dia final. Amém? Irmãos, a graça de Deus é esperançosa, versículo 13. Versículo 13. A graça de Deus é esperançosa. E aqui nós vamos ver 4 elementos que compõem a nossa esperança. A expectação é um deles. O futuro é desejado porque nele acontecerão eventos desejados. Então, o futuro é desejado porque nele acontecerão eventos desejados. Olha, nós ansiamos pela volta do Senhor Jesus Cristo. Maranata, vem, Cristo vem me buscar. Né? Nós ansiamos. Então, se nós ansiamos pela volta do Senhor Jesus Cristo, nós também saberemos que no final dos tempos, muitas coisas difíceis hão de acontecer. Ai das mulheres que estiveram grávidas, né? Haverá os sinais notórios, nações contra nações, pais e filhos se desentendendo, ou seja, coisas que as Escrituras já apontam a nós, coisas que já estão até mesmo acontecendo nos dias de hoje. Vamos lá? A fé. A fé que sustenta naquilo que não se vê. A fé que se sustenta naquilo que não se vê, mas que de fato existe. A paciência, o poder de suportar os sofrimentos enquanto esperamos a concretização da esperança. E por fim, a manifestação, o caráter da esperança é a própria coisa ou pessoa esperada, Jesus Cristo. É o objeto da nossa esperança. Então, a base da fé cristã é a graça de Deus, né? A graça de Deus é esperançosa, a expectação, a fé, a paciência, a manifestação. A graça de Deus, ela é exclusiva, irmãos. Do versículos 11 ao versículo 15. A graça de Deus, ela é exclusiva. Finalmente, a graça de Deus, ela é exclusiva, especial e específica. Jesus se sacrificou a fim de remir, de purificar para si mesmo um povo exclusivo. Ele morreu pelo seu povo, por sua igreja e por suas ovelhas. Ele morreu para que a graça fosse derramada de forma especial sobre um povo especial, um povo exclusivo. Ele morreu para consumar o pacto da graça e estabelecer a nova aliança no seu sangue. Ele morreu para construir o povo da aliança da graça. Lembre-se que essa graça era destinada inicialmente aos judeus. E nós fomos enxertados. No momento oportuno, nós fomos enxertados.
Este povo de Deus, tão especial, ele deve ser zeloso de boas obras. Deve ser frutífero e produtivo espiritualmente. Em síntese, amados, este povo de Deus deve viver e praticar os valores de Deus neste mundo. Para isto, Deus nos deu e nos dá a sua graça, que salva, que educa, que dá esperança e que nos faz exclusivo. Hein? Esse foi o tema que Deus colocou para nós estudarmos nessa manhã. Esse foi o tema que Deus colocou a nós. Dessa maneira, Deus mostrou que nós devemos de praticar a sã doutrina. Né? Que a sã doutrina, e nessa sã doutrina nós vimos 2 pontos. O primeiro ponto, a ética dos valores dos grupos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus começa trabalhando com homens idosos, mulheres idosas, mulheres jovens, homens jovens, pastores e, por final, escravos e empregados. E depois a base da ética cristã, onde nós encontramos que a base é a graça de Deus, que a base da ética cristã é a graça de Deus que é salvadora, a graça de Deus que é educadora, a graça de Deus que é esperançosa e a graça de Deus que é exclusiva. Você faz parte desse povo. Você faz parte desse povo. Neste momento você faz parte da Igreja de Cristo Jesus. Você foi comprada ou comprado pelo sangue de Cristo Jesus naquele madeiro. Seus pecados foram perdoados. Satanás não aponta mais para você, porque Jesus pagou o preço. A graça de Jesus Cristo é constante sobre nós. A graça salvadora, a graça transformadora, a graça educadora, a graça que nos traz esperança de um dia estarmos juntos com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, essa lição nesta manhã foi muito boa, porque nós vivemos dias da pandemia, do Covid-19, nós não sabemos como lidar com essa situação plenamente. Os nossos governantes parece que tem horas que tomam a decisão que contraria todo o conceito científico. Mas uma coisa em tudo isso eu sei. Deus se faz presente. Deus está presente. Deus tem cuidado de você. Deus continuará a cuidar de você. Mas, pastores, e aqueles que se foram? Aqueles que se foram, se foram. Aqueles que se foram, conhecendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estão descansando nos braços de Jesus. Aqueles que se foram não conhecendo a Cristo estão aos cuidados de Deus. Prestarão contas a Deus da sua vida. Por isso, bem, eu digo a você, meu irmão, minha irmã, esteja preparado. Nós precisamos estar preparados para termos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E quando eu digo preparado, é agora. Não é amanhã vou me preparar, não. Semana que vem, ano que vem, não. É agora. É agora. Os nossos olhos podem se fechar, o nosso coração
pode parar de bater a qualquer momento. E quando isso acontecer, estaremos com Deus. E o que nós diremos a Ele? Estamos preparados para ter esse encontro com Ele? Eu não vou responder para você. E nem você vai responder a mim. Você vai responder a você mesmo. E se você não estiver preparado para ter esse encontro com Cristo, converse com Ele. Diga: Senhor Jesus, me prepare para te encontrar na glória. Entra no meu coração. Faça a morada na minha vida. Me faça um vaso novo. Usa-me aqui e me prepare para ter um encontro maravilhoso com o Senhor, junto aos meus irmãos que já estão na glória contigo. Pai Celestial, obrigado por essa escola dominical, obrigado por essa manhã, obrigado pelos irmãos que puderam compartilhar conosco desse ensinamento. Que a tua graça, que o teu amor, que as tuas misericórdias, ó Pai, sejam constantes em nossas vidas. Essa é a oração e a fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus Eterno Pai, que as consolações e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, repouse sobre a vossa família, e repouse sobre o seu povo, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amados, te vejo às 19 horas no culto online. Por enquanto ainda continuaremos com o culto online. Às 19 horas nós estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um abraço a todos, um bom almoço, uma boa tarde junto à sua família e todos nós junto à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém?